A gente conheceu a Deus, talvez não na dor, mas pelo amor, mas porque alguma coisa faltava para nós. O amor de um pai, de uma mãe, de um homem, de uma mulher. Ou a falta mesmo de Deus dentro de nós, a ausência de Deus, por termos às vezes tudo. Quantas pessoas a gente conhece que são, aparentemente, tem coisas que fariam uma pessoa feliz e essas pessoas não são felizes. As adversidades são oportunidades que Deus nos dá para nós estreitarmos o nosso relacionamento com Ele. Então eu não posso enxergar que a adversidade é de tudo ruim, é de tudo o pior para a minha vida, de tudo é porque Deus não me ama, porque Deus não quer o melhor para mim. Não, é a oportunidade de eu conhecê-lo de uma forma que eu ainda não conhecia. Quem conhece aqui a história de Jó? Levante a mão. Fala assim: como Jó, eu posso conhecê-lo de ouvir falar. Mas depois que Jó sofreu as coisas que sofreu, ele conheceu o Senhor como? Com ele andar. Porque ele aprendeu que no dia da sua dor, da sua perda, ele tinha o amor de Deus que o agasalhava. É muito importante a gente entender, em primeiro lugar, que a oportunidade que Deus vai te dar é de você aperfeiçoar a sua fé. Levante a sua mão e fala: a adversidade vai aperfeiçoar a minha fé. Como foi aqui com os discípulos? Eles estavam ali, eles estavam ouvindo a palavra de Deus. Eles estavam ouvindo Jesus como os outros estavam ouvindo. Só que Jesus leva aqueles homens para um lugar para que eles pescassem, para que eles pudessem viver aquilo que eles faziam no dia a dia deles. Jesus não estava naquele momento ministrando para eles, ele tinha acabado de ministrar. E Jesus acompanha os discípulos naquela pescaria. E Jesus sabia que eles viveriam uma frustração, uma decepção, uma adversidade, porque eles sabiam pescar, eles tinham um barco, eles tinham a rede, eles tinham a técnica de pesca, mas não tinha peixe. E nós enfrentamos coisas na vida que às vezes você tem habilidade, você tem a ferramenta, você tem tudo para dar certo, você tem tudo para fazer, e de repente não dá certo, não vai, não acontece, e você não consegue viver aquilo que era a sua expectativa. Aqui na história, Pedro tinha uma dívida, e aqueles peixes, Deus sabia que era importante para eles, não só porque aqueles peixes trariam para eles um mantimento para a família, dariam para eles o recurso que eles precisavam, porque afinal aquilo era o trabalho deles. Mas Jesus queria mais do que isso. E tenha sempre em mente que Deus não quer só resolver um problema financeiro seu, que Deus não quer apenas abrir uma porta para que você seja honrado e você tenha dignidade no seu trabalho, mas Jesus, Ele quer realizar algo que você ainda não conheceu e não experimentou, aonde a sua fé vai ser trabalhada através dessa adversidade. Quando você está passando por um momento difícil, o que você faz? Tem dois movimentos: ou você se revolta, se afasta de Deus, murmura e continua ali com o problema, ou você sai para acreditar, e para fazer, e para buscar a Deus, e para ouvir a voz de Deus, para que Ele te dê uma solução, para que Ele te dê um caminho. As adversidades, em segundo lugar, serve também para você experimentar o poder de Deus na sua vida. Quantas vezes você lança a rede e você puxa, não tem nada? Quantas portas você vai e você bate,
ou porque você está em busca de uma cura física, porque você precisa de algo para a sua família, ou porque você precisa de um trabalho, de um reconhecimento, e você faz o que você sabe fazer, mas mesmo sabendo fazer o que você sabe, não é suficiente, porque o mar não está para peixe. Não é a expressão que a gente usa? Hoje o mar não estava para peixe. E aí o que acontece nos nossos sentimentos? Deus quer trabalhar a nossa fé. E Deus quer que a gente experimente o poder dele na nossa vida. Porque quando você não vê possibilidades humanas, é o momento que você vai encontrar um caminho. Quem estava aqui quando eu ministrei aqueles 4 amigos que levaram um paralítico até Jesus? Amém? Foi uma das vitórias da gente vencer a paralisia. Eles encontraram pela fé um caminho que não tinha. Tinha um caminho, mas eles não estavam enxergando. E da mesma forma, Jesus ele chega ali no momento em que eles estavam passando por uma adversidade normal, natural da vida, acontece. Não é todo dia que você consegue fazer as coisas que você planejou, não é todo dia que as coisas dão certo e você faz a mesma coisa. Um dia dá certo, outro dia não dá certo, é verdade ou não é? É verdade ou não é, queridos? Só que o dia da adversidade gera em nós uma frustração, gera em nós uma decepção, gera em nós, talvez até para alguns, um trauma, aonde a pessoa se fecha totalmente e não quer mais saber de nada. É incrível como eu vejo nesses anos caminhando com Deus, estando, à frente da igreja, ministrando e cuidando de vidas, como tem pessoas que pegam o dia mal e transformam, ressignificam. Deus ensina a gente, dá um novo significado para algo que foi tão ruim na nossa vida, e a gente transforma isso em algo que vai cooperar para o nosso bem. A gente precisa buscar em Deus essa sabedoria. A gente precisa da palavra de Deus, porque em terceiro lugar, nós, quando recebemos a palavra de Deus no dia da adversidade, Pedro falou: olha, nós já ficamos aqui, nós já tentamos pescar e a gente não conseguiu, mas por causa da sua palavra, Jesus. Por que a palavra anteriormente não fez sentido para ele? Quantas vezes você escuta coisas que não fazem sentido para você e que não entram dentro de você, a ponto de você falar: não, isso é verdade. Como eu nunca pensei que isso poderia funcionar na minha vida. E Pedro, naquele momento de decepção, de frustração, a palavra de Jesus entrou para ele de uma forma diferente de antes. Porque Jesus já tinha ministrado, mas a palavra não tinha entrado no coração de Pedro e daqueles homens que depois se tornaram discípulos. Então veja como Deus usa um momento ruim na nossa vida, como Deus usa um momento de decepção na nossa vida, um momento de traição na nossa vida, no momento em que a adversidade diz para você: olha, desiste, você não vai conseguir. E aí Jesus vem e te traz uma palavra, e essa palavra muda a sua vida, muda a sua história, muda a sua trajetória. Porque palavras funcionam em alguns momentos, em outros momentos não funciona. A palavra é a mesma, querida. Sabe que a palavra fala que o Senhor enviou a palavra, Isaías 55:11. Fala comigo, eu falo e você repete: assim será a palavra que sair da minha boca, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Fala: a palavra de Deus nunca volta vazia. Levanta a tua mão e fala: a palavra de Deus nunca volta vazia.
e ela vai prosperar naquilo que ela foi designada, amém? E porque uma vez funciona e outra vez não funciona? Me fala, quem quer dar uma sugestão aí? É que nós não estamos abertos para ouvir a palavra, porque a gente precisa ouvir e acreditar que aquela palavra continua sendo a palavra de Deus. Foi no momento de decepção e de frustração que Pedro abriu o coração para aquilo que Deus, para aquilo que Jesus estava falando para ele. Ele poderia ter ouvido o que Jesus falou, lança a rede. Ele poderia falar, não, Senhor, eu já lancei, eu já fiz. E quantas vezes a gente já fez isso também? De Deus nos dar uma direção e a gente simplesmente ouve e não se posiciona segundo aquilo que o Senhor está nos pedindo. Sabe o que a gente precisa ter em mente em primeiro lugar, querido? Obediência. Atender a direção do Senhor e lançar as redes onde foi determinado. Nós temos um grande problema de querer se meter naquilo que Deus está falando para a gente. É que nem a gente gosta de dar um palpite. Tem até uma piadinha, não sei se é machista, né? Não sei. Mas fala que Deus criou primeiro o homem, depois a mulher. Porque se criasse a mulher primeiro, ela fala, Senhor, faz assim, não, mais bonitinho, não, põe esse cabelinho, não, faz assim, não, mais magrinho, mais não sei o quê. A gente adora dar piteco. A gente adora dar palpite e falar, Senhor, não era isso que eu queria, não foi isso que eu te pedi. Não era com essa pessoa, não era nesse lugar, não era dessa forma, não era com esse valor. E a gente quer sempre achar que a nossa opinião e o nosso jeito é melhor do que o jeito de Deus. O que a gente precisa fazer? Obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. E muitos estão sacrificando, pagando para ver, porque acham que o seu jeito é o melhor. E vai continuar lançando a rede e não pescando nada. Hoje é dia para a gente falar assim, Senhor, tudo que eu estou querendo administrar, que não dá para ser do meu jeito, porque do meu jeito, olha aí, eu não estou conseguindo pescar nada, mas eu vou fazer como o Senhor está me pedindo. Mas eu já fiz, mas eu já orei, mas eu já jejuei, mas eu já dei meu dízimo, mas eu já fiz isso, eu já entrei nesse ministério, eu já fiz libertação, eu já... Querido, Deus está falando, faça. Faça, nem que você tenha que fazer mais uma vez, tudo de novo. Quantas vezes o povo teve que dar volta em Jericó? Quantas? Quem sabe? 7 num dia só. Durante 6 dias eles deram uma volta. Depois mais 7. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar para ficar limpo da lepra? Quantos? 7. Foi no primeiro que ele ficou curado? Não. Se no 6º ele tivesse desistido, a lepra teria sido curada? Não. E às vezes a gente vai ter que fazer várias vezes a mesma coisa sem ter resultado. Você vai lançar a rede, vai ser a sua última volta, vai ser o seu último mergulho, e você vai levantar restaurado, conquistando aquilo que Deus te prometeu, aleluia, por causa da palavra. O que muda para uns e para outros é quando eu escuto, eu obedeço, eu entendo no meu espírito. Eu preciso nem entender. Eu aprendi um dia isso, que eu não tenho que entender. Porque tudo que Deus falava para eu fazer, eu queria entender. E um dia o Espírito Santo falou, Rosana, você não tem que entender nada, você tem que fazer e pronto.
Tem coisas que Deus explica. Tem coisa que Deus explica para você? Não. Olha, meu lindinho, amanhã vai acontecer isso na sua vida, e eu vou tirar isso de você. Ele deixa acontecer. Vai lá, deixa eu ver como você vai reagir. Deus não conta para a gente, porque a gente já entra em depressão antes. A gente já começa a ficar doidinho antes. Tem coisa que Deus não fala, Ele só fala assim: passa, meu filho, passa e vai na bênção, porque vai dar tudo certo. E Deus quer te ensinar a você entregar aquilo que está difícil para você entregar. O seu coração está endurecido. Foi endurecido pelas decepções que você viveu. Está endurecido porque da outra vez Deus não fez como você pensou. Deus deixou você passar por coisas que você não achou que foi justo você passar. E aí a gente tem um sentimento de rebeldia. Eu não quero mais acreditar. O que a mulher sunamita falou para o homem: não mintas para a tua serva. Ah, mas quando ela viu o homem fazer um monte de coisa, e ela viu que ela era um homem de Deus, ela foi lá, construiu o quarto, pôs a mesa, a cama, o candelabro. Ele é um homem de Deus. Mas na hora que ele pegou na ferida dela, não mente para mim. Você está vendo que tem horas que a gente acredita que o que Deus fala é verdade, e tem horas que a gente acha que é uma baboseira, que a gente acha que não tem nada a ver, não vai acontecer mesmo, porque o meu coração está duro, porque eu preciso, como Jesus falou para Pedro: Pedro, o diabo vai te peneirar, e o dia que isso acontecer, você vai precisar se converter. E todos os dias, queridos, nós precisamos passar por essa conversão. Quando eu estou indo para uma direção, e aí eu entendo que aquela direção não é para mim, eu preciso convergir e voltar. E recomeçar tudo de novo, sim, tudo de novo, porque eu peguei um atalho. Eu fui para um caminho errado. E eu preciso reconhecer que do meu jeito, mesmo eu sabendo tudo, não vai acontecer. Eu preciso da palavra. Por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando ele lançou a rede, o que aconteceu? Todos aqueles peixes foram para a rede de Pedro. Fala comigo: se eu obedecer, se eu cumprir os mandamentos do Senhor, as bênçãos dele me alcançarão. Deuteronômio 28. Você não vai correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. Em segundo lugar, o Senhor hoje quer que você deixe para trás esse passado de frustração. Pedro, ele entendeu que naquele momento tudo tinha dado errado na vida dele, e ele não podia ter aqueles dias e aquele momento. Talvez ele pensasse assim: agora não é momento, deixa eu ir para casa, daqui uns dias eu volto e vou pescar. Só que Deus tinha naquele dia uma provisão sobrenatural para a vida dele. E nós precisamos deixar para trás, porque quando eu trago o meu passado, aquilo que eu falei, ressignificar a sua dor, você tem que dar um novo significado e falar: isso aqui foi para eu aprender algo, Deus permitiu que eu passasse por isso. Deixe esse passado para trás. A palavra de Deus fala em Filipenses 3,13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando. Não é só deixar as coisas para trás, mas é começar a andar na direção para a soberana vocação
em Cristo Jesus. Qual é a tua vocação? Ser derrotado? Qual é a sua vocação? Ser falido? Qual é a sua vocação? Ficar em depressão, ansioso? Não, a sua vocação é ser feliz, aleluia. A sua vocação é ser vencedor, a sua vocação é ser vitorioso, aleluia. E saber que a tua leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória. Quem aqui já ganhou uma medalha? Quem já ganhou uma medalha, levanta a mão. Foi bom ou não foi ter o campeonato lá na escola? Não é? Como que você se sentiu? Aquela glória, né? Ganhei, fui reconhecido. E é isso. A sua leve e momentânea tribulação vai trazer esse peso para você. Você vai falar assim: olha, passei por dias difíceis, mas eu venci, eu cheguei aqui, eu sou um vencedor, aleluia. Porque essas adversidades me ensinaram a aperfeiçoar minha fé, me ensinaram a conhecer o poder de Deus. Essa adversidade me fez entender que os caminhos de Deus para a minha vida são mais altos do que os meus. Então eu vou renunciar, eu vou obedecer, eu vou fazer segundo a palavra de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: o Senhor tem hoje para você uma posição que você precisa assumir, a despeito da opinião alheia. Amém? Você vai assumir a posição a despeito daquilo que as pessoas falam, pensam. Para o momento que você está vivendo, para a situação que você está passando. A mulher de Jó via toda a desgraça dele como a pior coisa que poderia acontecer para uma pessoa. Mas Deus via dessa forma? Não. Deus sabia que Jó precisava conhecer Deus, não de ouvir falar, não de uma forma religiosa, mas ele precisava ver a mão de Deus todos os dias sustentando a sua vida no dia da adversidade. E você vai ver que nesse tempo de adversidade é um tempo que Deus vai te trazer crescimento e maturidade espiritual. Quem concorda comigo com coisas que passaram, que foram difíceis, te fez uma pessoa melhor do que você era antes? Levante a sua mão. Amém. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Fique de pé, querido. E eu quero ler para você esse último texto de Esther, capítulo 3, versículo 3. Que diz: então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para que se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinham declarado que ele era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava e nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. O que acontece? Nós estamos no ano de Mordecai, e ele mesmo sabendo do poder de Amã, ele sabia que ele era um homem mau, e ele não se curvou diante de Amã. E aqueles guardas falavam: você tem que se dobrar, você tem que se curvar, ele é o primeiro-ministro, você vai ter consequências sérias na sua vida. Mas Mordecai não se curvou, e você não vai se curvar diante dos comentários, das malignidades que falam para você. Saia desse lugar de sofrimento, você não tem que passar por isso. Eu quero encerrar essa palavra. Eu me lembrei hoje, meditando nessa palavra de Deus, dos momentos difíceis que eu passei. Alguns, mas uns pegam mais, né, queridos? Outros menos. Uns são mais difíceis da gente encarar a adversidade. E numa dessas, havia algo que feria de alguma forma a vida das minhas filhas, que tocaria
na vida delas, naquilo que eu tinha, enfim, planejado para que não acontecesse. E de repente eu me vi vulnerável. E o que mais me doía era o fato de ver que as minhas filhas estavam passando por aquele momento difícil por causa da minha escolha, por causa da escolha do pai delas. E eu comecei a ficar muito em conflito interior, porque eu falei: Senhor, o que eu tiver que passar, o que nós tivermos que passar, a gente passa, mas não toca, não deixa que esse sofrimento alcance e machuque a vida das nossas filhas. Porque eu tinha, de uma certa forma, medo que isso fosse tão difícil delas compreenderem. Elas eram ainda meninas. E num dia, num quarto, eu chorando, eu disse: Deus, eu não sei se eu vou suportar. Esse tempo está muito difícil, eu não sei. Eu entendo que eu posso passar até por coisas que eu sei, porque eu já tenho experiência contigo. Mas eu não quero ver as minhas filhas sofrendo. E naquele quarto, de uma janela, eu consegui ver as minhas filhas brincando naquele quintal. E eu comecei a chorar e eu disse: Senhor, não deixa que as minhas filhas sofram. Me ensina como eu passo por isso, sem que elas sofram as consequências. Porque como Jó, ele dava ofertas a Deus com medo dos seus filhos se afastarem de Deus. Vocês já leram o primeiro capítulo de Jó? Fala que ele dava ofertas a Deus com medo dos seus filhos se desviarem e amaldiçoarem a Deus. E eu me vi exatamente com essa preocupação. E naquele quarto o Espírito Santo me visitou. E eu senti a presença de Deus tão forte naquele lugar, naquele ambiente. Até mesmo a dor coopera para o nosso bem. Ela vai ser bênção na sua vida. E ali o Espírito Santo me visitou e falou: Rosana, cuida dos meus filhos, cuida da minha igreja, cuida do meu povo, e eu vou cuidar sempre das suas filhas. Eu faço uma aliança com você. Me obedece, faça o que eu estou pedindo para você fazer. E eu teria que naquele momento abrir mão de fazer coisas que eu gostaria de fazer, porque aquelas que eu achava protegeria a vida das minhas filhas. Mas Deus falou: faça o que eu estou te mandando. E eu faço uma aliança que eu vou guardar, proteger e abençoar. Eu sempre falo isso para as meninas. Se tem uma coisa que vocês têm, é a bênção de Deus. Eu tenho uma aliança com Deus, e sempre a vida de vocês, não que vocês vão ser mimadas e paparicadas por Deus, que vocês não vão ter problemas. Mas uma coisa eu sei: eu cumpri, eu obedeci, e Deus honrou e tem honrado a vida das minhas filhas. E nada daquilo que eu tinha medo que pudesse acontecer não aconteceu, porque a dor vai cooperar para o seu bem. E você não vai temer o mal, porque Jó falou: aquilo que eu temi me sobreveio. Mas quando você obedece, entrega e lança a rede para o lado que Deus está te pedindo, você só vai ter um resultado: a bênção de Deus que te enriquece e não te acrescenta dores.